Oi, que bom, tá aqui de novo. Obrigada. Venha. Mês de junho, né? Tinha que ser num lugar afetivo, Isso amoroso. aí. Afetividade. Mês do meu aniversário. Gente, é muita coisa que boa, que você hein? tem de bom aqui que eu amo? Café. Vamos fazer um café juntos, Vamos? então? Bora. Vambora. Vamos começar Vamos lá. esquentando. Vamos lá. A gente já é bem recebido aqui pelo Mussum, né? A gente chega, já tá sim. o Mussum sorrindo pra gente ali embaixo. O Mussum, ele tá ali porque eu trabalho também com carnaval, além do café. Eu trabalho com carnaval também. E aí essa coisa de trabalhar com carnaval, eu acabei me conectando muito com essa coisa das histórias contadas pelas escolas de samba, né? Sim. E aí uma delas, claro que sempre passa pelas figuras mais importantes. E aí uma delas era o Mussum. E quando eles estavam falando sobre o Mussum, eu falei assim, gente, qual é a imagem que eu tenho do Mussum, né? E a imagem que eu tinha do Mussum era daquela dos Trapalhões. Sim. Só que ali na escola de samba eles estavam falando sobre a música, sobre o samba. E aí eu comecei a ouvir as músicas dele. Hoje tá na minha playlist várias músicas que ele cantava. E uma delas é aquela Nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você, que começa a brigar. Aí eu falei, gente, olha que incrível, né? O Mussum virou outra pessoa. Engraçado que você começou a falar, né, de uma vertente do Mussum que poucas pessoas mencionam, né? Normalmente se fala do Mussum a partir de uma perspectiva única, assim, o Trapalhão. Né? O Trapalhão. E eu tenho uma história infantil, assim, já na gaveta, negocia, não negocia, vai, não vai, sobre o Mussum para criança. Porque quando eu era criança, o Mussum morava no mesmo bairro da minha avó, Maria. E aí, um dia eu tô indo à padaria. Quem tá lá na padaria, gente, tomando uma cerveja, assim, que a padaria tinha um bar, assim, acoplado, né? Aí, gente, eu e meu primo, caraca, é o Mussum. E vocês participavam dessa imagem dele dos Trapalhões. Sim, a gente era criança e acompanhando Trapalhão, indo ao cinema, né? Ver os filmes dos Trapalhões. E aí é o Mussum sentado ali. Aí eu pro meu primo, vamos, meu primo. Não, tenho vergonha. E a gente, como é que a gente vai pedir autógrafo? Aí o China, que era o funcionário da padaria, rasgou um papel de pão, falou, vai lá, deu um bom incentivo. E aí nós fomos. Aí por conta disso eu acabei escrevendo uma história infantil, né? Lembrando esse momento que eu vivi com o Mussum. E pior que eu não tenho mais o papel autografado, eu guardei por anos. Mas eu me mudei, sei lá, mais de 7 vezes na vida. E aí eu acabei perdendo, assim. Eu acho engraçado, o dia desse veio aqui, assim, por causa do café, por causa de todas as movimentações que eu faço na casa, eu acabo conhecendo muita gente, né? E aí veio um senhor que ele trabalha com imobiliário, ele é corretor de imobiliário. E aí ele veio aqui com as outras pessoas, a gente estava conversando e ele viu o Mussum na porta e ele ficou muito impactado. E aí quando ele estava aqui, a gente, antes de ir embora, ele falou assim, olha, eu queria contar uma história pra você. E ele teve uma história com o Mussum, ele tinha uma coisa da família dele ser muito amigo, e aí o Mussum ia muito na casa dele. E aí toda vez que vinham crianças para chegar, que ele sabia, assim, que tava vindo um casal, meu primo tá vindo com a filha. O Mussum falava, não, então peraí. Aí ele corria para abrir a porta, porque as crianças ficavam super impactadas. Né? Atualmente, eu convivo com um dos filhos do Mussum, porque uma das minhas melhores amigas é a melhor amiga da esposa do Sandro, um dos filhos do Mussum, o Sandro Gomes, que tem o bar, Cacildes, né? O Cacildes, justamente. Gente, é muito o mundo louco. É um ovo, né? Você vai girando, assim. E é isso que eu falo às pessoas. Eu acho que a gente está na hora da gente avisar que a gente está em mais um Se Convida. Ai, maravilha! Se Convida está recebendo não, está indo ao Jean, né? Indo nesse espaço maravilhoso que o Jean administra, e a gente vai descobrir o que acontece aqui ao longo dessa conversa. Gente, só para dizer uma coisa, eu tô muito nervoso e assim, alegre, feliz, porque eu tô recebendo esse movimento. A gente já se conhece, a gente já se troca, já conversa, a gente já tomou café juntos. Sim. E eu admiro muito o seu trabalho e assim, é muito legal a gente poder fazer isso. Muito bom, agora, muito bom. Ter uma troca, uma conversa. Se Convida tem essa pegada mesmo, né, de apresentar pessoas que eu gosto, que eu admiro, para as pessoas que me acompanham e que de alguma maneira, mesmo que não me acompanhem, vão ver esse vídeo espalhado por aí e vão saber que no Rio de Janeiro tem um lugar que tem perfume de café, que tem afeto, que tem acolhimento, que tem espaço para reuniões, enfim, tudo isso que você oferece aqui. E o Se Convida, ele tem a parceria da Livraria Casa da Árvore,
e da Sonegão Mulher Preta. Maravilhoso. Que é uma marca afrocentrada, né? Que apoia a gente desde a primeira edição. Desde a segunda edição, a gente se conheceu na primeira edição, eles estavam na plateia. E desde a segunda edição eles apoiam. Um presente para o convidado, mas vamos deixar isso para o final. Então, eu acho que isso faz parte do meu nervosismo em si. Porque essa questão de estar com uma pessoa que eu confio, que eu admiro também demais seu trabalho, já acompanhei, já fui em eventos que você estava ali na produção, a questão literária. Então, assim, é muito interessante, porque aí a gente sabe que vem uma carga de outras coisas, né? Porque hoje, pra gente admirar alguém, eu acho que mudou um pouco, né? As coisas mudaram um pouquinho. Hoje, pra gente admirar alguém, a gente tem que perceber que ela faz parte de um sistema que a gente acredita, né? Então eu sei que você faz isso, sabe? Eu sei que você carrega isso pra onde você passa. E você também. Eu também, eu tento. Eu acho que é uma luta nossa, né? É uma luta nossa. Eu acho que a gente se empenha, assim, fazer a diferença de alguma forma, não só na nossa vida, porque nossa vida é, sim, importante, mas todas as vidas que passam pela nossa são tão importantes quanto, né? Sim. Quando a gente consegue se movimentar nesse sentido, né? De reverberar isso que a gente quer pra gente no outro também. Eu acho que a gente percebe o que é bom, no sentido de experimentação. Eu acho que a gente experimenta as coisas na vida e quando a gente faz essa experimentação, a gente começa a perceber algumas coisas e vai mudando. E eu acho que não no sentido de ficar forçando nada a ninguém, que não é esse intento, mas eu acho que é muito essa coisa de a gente ter uma troca, né? Falar com as pessoas, gente, eu pensava assim, mudei, eu entendi algumas coisas, da gente explorar essa visão. Eu tenho uma coisa do café que me trouxe muito isso. Isso foi uma parte da minha vida, assim, que quando eu me conectei com essa parte do café, isso me trouxe esse lugar, que é o lugar da diversidade. O café, ele é uma planta que fornece frutos, e esses frutos são os frutos que a gente seca, a gente pega as sementes desse fruto e a gente consome elas, transforma ela nesse líquido que a gente adora. Sim. E sem ele a gente não vive não, porque eu mesmo falo que às vezes para ficar acordado a gente tem que tomar um café, né? E eu acho que às vezes você está ali estudando e aí você fala assim, preciso de um tempinho, aí você vai preparar um café. Então é uma pausa. E aí o café, ele traz essa coisa da cafeína, do despertar, né? Te dá uma acordada. É a pausa para o despertar. A pausa para o despertar. Nossa, a gente está ficando poético aqui. Poético, café. Então o café, ele tem essa questão, ele é uma planta. E essa planta, ela tem as suas fragilidades, suas forças, né? Como tudo na vida. E uma questão das fragilidades, ela vem justamente dessa questão agora do meio ambiente, do clima, da temperatura, de toda essa coisa que está acontecendo no mundo. E aí o que acontece? Antes disso acontecer, já tinha uma coisa muito forte que estava danificando, maltratando muito essas plantas, que é a ação do homem. Então, tinha uma cultura de desmatar e plantar o café nessa região aqui que foi determinada, a monocultura. Então, a monocultura, ela é uma coisa que tem um prazo de validade. E aí as plantas começaram a morrer, aí joga aditivo, destrói, e de repente, quando morre, acabou. Aí aquela terra fica improdutiva. Aí o que acontece? Algumas pessoas muito sábias pararam para analisar, e elas viraram e falaram assim, gente, não pode mais ter monocultura. Mas essa terra aqui está destruída, eu vou salvar ela. Nós vamos salvar ela não, nós vamos permitir que ela se salve da gente. Então a gente vai colocar mais plantas, mais vegetações, a gente vai adicionar as coisas certas nos horários certos, vai permitir que ela se reconstrua. E tudo isso quando a terra começa a voltar para a diversidade. É a terra provando que sozinha a gente não é nada. Não é nada. Então, se existe a diversidade e se ela cura e se ela salva, eu acho que é essa a minha questão agora. Então, eu sou o Jean. Eu trabalho com café também. Eu sou formado em administração e com a administração me levou para dentro de um escritório que trabalhava com educação. A gente trabalhava com investimentos educacionais na área jurídica e pedagógica para as instituições de ensino. Então a gente trabalhava com várias instituições de ensino gigantescas no Rio de Janeiro. E quando eu entrei ali, eu entendi que essas instituições elas precisavam avançar nos seus projetos, nos seus investimentos, ter mais alunos, mais unidades. Mas para isso existiam leis. Então essa parte jurídica de como fazer, de como agir, de como ser. E a parte educacional que são os avanços também. Agora tem que ser assim a educação, ela precisa ser passada assim, agora tem novas leis e normas. E isso tudo fez com que eu entendesse a educação de uma outra forma. E aí eu comecei a sair desse caminho, porque era um caminho muito administrativo e muito era chato, burocrático. Saí dali e fui trabalhar com café. E aí fui trabalhar com café, fui fazer eventos, fui trabalhar, conhecer as fazendas, eu comecei a viver esse mundo do café de uma forma muito forte.
E aí hoje eu falo assim, gente, eu amo café e educação. O trabalho que eu faço no café, ele é muito da parte da educação. É as pessoas que vêm procurar, tanto para tomar um cafezinho, eu acabo falando muito, gente. Então, tipo assim, eu vou fazer um café, eu já dou uma mini aula, né? Eu já falo assim, gente, então, ótimo. esse café aqui é o café Mas tal. é impressionante como o café, né? Desde o mais simples, né? Feito lá na cozinha da nossa avó, cheio de açúcar, né? Sem um grão especial, até o mais sofisticado tem um papo em volta. Sempre, é impressionante. Assim, acho que é o que mais me seduz nesse universo do café, é o quanto isso gera conversa, gera amizade, gera afeto, né? Eu hoje posso falar, assim, hoje os meus amigos, assim, muitos amigos meus, queridos, pessoas que eu olho assim, eu falo, cara, eu preciso encontrar essa pessoa, sabe aquela pessoa que você tem saudade de conversar? São pessoas que me vieram através do café. E foi justamente por causa dessa expansão, dessa diversidade de coisas que a gente começa a lidar. Então hoje, além do café, eu trabalho com outras coisas mais, eu trabalho com carnaval, eu trabalho com produção de eventos, eu sou produtor cultural, hoje eu me identifico assim, eu sou um produtor cultural, trabalho em exposições, trabalho em grandes eventos e pequenos eventos, faço festinha de bairro, porque o que acontece? Para mim, hoje, não tem como a gente não ter essa diversidade de informações, de boas informações. A gente já tem uma diversidade de má informação. Então, como a gente vai buscar essa boa informação? Eu acho que é trocando com as pessoas, conversando. Então, assim, muitas pessoas vieram aqui por causa do café, e aí elas chegam aqui, elas olham, e elas me vêm fazendo café, e elas vêm fazer o curso, às vezes, para fazer, né, fazer o curso para aprender a ser barista. E elas acham assim, então eu tenho que aprender a quantidade, o peso, tudo. Não, mas vamos conversar um pouquinho sobre a história do café, a origem. Tem muita gente que queima etapa, né, eu acho, assim. Porque às vezes na ânsia da gente querer aprender alguma coisa, né, a gente vai no fim, e não no caminho, né? A gente não quer fazer o caminho. A gente acaba querendo chegar lá. Eu quero aprender a qual café perfeito. Você já visitou uma plantação de café? Né? Você conhece algum produtor de café? Você frequenta cafeteria? Frequenta cafeteria. E às vezes a pessoa nem passou por nada disso. A gente tem pessoas que vêm aqui, né? E elas falam assim, elas chegam aqui para fazer o curso. Elas chegam aqui para fazer o curso de barista. E aí elas falam assim, eu não gosto de café. Eu não bebo café. Aí eu falo assim, nossa, mas você não bebe café? Não, não gosto. E por que você está fazendo o curso? Porque eu quero trabalhar como barista. Ou eu quero montar uma cafeteria. Tem pessoas que vão montar uma cafeteria. Eu não acho impossível. Eu não acho impossível. Eu acho que a gente investimento, empresário. Você pode trabalhar com várias coisas e você não necessariamente tem que amar. É uma outra perspectiva, né? Outra perspectiva. Mas tem uma questão para mim que é muito louca, né? Eu convivo muito com café. E aí eu vejo uma pessoa que não gosta de algo convivendo muito, aí eu penso, de duas uma. Ou ela vai se apaixonar. Ou vai se apaixonar. Essa é a melhor, né? Ou ela não vai dar certo. Porque, de certa forma, é o lugar que você vai passar mais tempo da sua vida. Porque, o seu pensamento. Assim, eu acho que a gente não tem muito, no nosso país ainda, né, uma cultura educacional atrelada ao desejo. Né? A gente é um país que ainda caminha muito na sobrevivência. Né? Então, é um dia de cada vez para sobreviver e ter o básico. Então, a gente não consegue implantar ainda o desejo nesse dia a dia das pessoas, né? E isso é super importante. Quando a gente consegue conciliar o maior tempo da nossa vida, a gente gasta trabalhando. A gente consegue colocar um pouquinho que seja de prazer, de desejo dentro desse trabalho, né? É o melhor dos mundos. A gente sabe que não é que é difícil, mas conciliar. Mas agora eu falo muito sobre essa questão do difícil e tipo assim, é difícil, mas não é impossível, né? A gente acaba fazendo muitas coisas que a gente se dedica muito a algo que é o sonho de outra pessoa. E aí, quando é que a gente vai desenvolver o nosso? Então, assim, por exemplo, o café me trouxe para esse bairro aqui. Então, esse bairro aqui é o... E essa casa, né? Essa casa, que tem uma história que eu quero depois que você conte, que é uma história à parte. A casa e o bairro, eles são histórias incríveis, assim. Eu falo que a arte, o café me levou para a arte me curou, ela me ajuda a curar, sabe? Aqui no bairro, é um bairro que a gente tem uma conexão muito forte com a questão da arte. Eu acho que por ser um bairro muito centro, mas que ficou muito tempo escondido e que tem uma importância muito grande porque passa por todo esse viés que eles chamam de Pequena África, hoje eu não chamo mais de Pequena África,
Eu falo que é a gigante África, porque não existe pequena África. Verdade. Aqui me ensinou muito sobre essa questão. Só para situar quem está assistindo, de repente não é do Rio de Janeiro, a gente está na Gamboa. Isso, na zona portuária do Rio de Janeiro. É um dos bairros que faz parte dessa região portuária e que foi o lugar onde ocupou o porto, né? Então começa com essa questão do porto, a zona portuária, onde chegavam os navios com as pessoas que foram roubadas dos seus lugares e foram trazidas para serem mão de obra escrava no lugar. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque quando eu falo para as pessoas, tá, antes da gente falar sobre a quantidade e tal, vamos falar um pouquinho da história do café. Né? Então, assim, o café, ele foi o principal fonte de renda do Brasil, né? O principal motivo, né, de toda a transformação regional e de tudo por causa da questão financeira que era atrelado a isso. E com isso, muita mão de obra escrava foi utilizada. E aí a gente tem esse lugar que tem esse contexto e a gente tem o café que tem esse contexto também. E quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas ficam meio assim, meio tristes, meio chateadas. Eu falo, gente, a gente tem que saber a nossa história. Porque eu acho que a felicidade, ela vem desse lugar. A gente só reconstrói um caminho, valoriza alguma coisa se a gente conhece, se a gente conhece. É a sankofa, né? A gente está vivendo o presente, não pode esquecer o passado para poder conseguir projetar um futuro melhor, né? Justamente. Então, assim, se você está antenado, vai acontecer. Então, eu cheguei nesse bairro para montar um espaço de cursos, entrei, me conectei a um galpão por causa de um evento de café, e aí me trouxe para cá, e aí eu olhei esse lugar, e todo mundo falando que esse lugar ia virar Sorro, que ia virar um... E aí aquela coisa de os bairros americanos que foram transformados, e todo mundo falando isso, e eu olhava para cá e achava assim, curioso, mas eu achava que era um lugar que era apenas um bairro do centro do Rio, e que tinham muitas pessoas que moravam aqui. Eu via que moravam muitas pessoas. Eu ficava andando por aqui no início, e aí as pessoas, oi. E aí eu comecei a me conectar com esses vizinhos. Eu falei, não, gente, então essa transformação pode acontecer, mas nesse momento agora tem pessoas aqui. Sim. E aí eu comecei a me conectar com essas pessoas, e essas pessoas começaram meio que abrir o bairro para mim, me apresentar, sabe? Então, assim, por exemplo, aí eu descobri que tem o Sindicato Impactador de Café do Rio de Janeiro aqui, do ladinho. Nossa, que barato. E eu fui levado lá dentro porque o sindicato estava fechado, o prédio, e aí de repente eu vou mexer e vejo fotos. Então muitos espaços aqui nessa região são espaços que eram armazéns onde ficavam guardados os cafés. As fazendas produziam e mandavam para cá para armazenar. E aí depois isso vai parar nos navios. Qual da proximidade do porto, né? Do porto. Aí isso muda, em um determinado momento da virada dos séculos, a gente pega as fazendas guardando seus cafés. E aí esses armazéns começam a ser esvaziados. Então aqui para de ter essa circulação muito grande de café, mas as fazendas continuam com as mãos de obras escravas. Então com isso, a gente toca nesses assuntos. Olha, eu tô perdida hoje. Perdida. Não, Carol tá em circulação, né? Ela tá em circulação. A câmera tá girando aqui em torno da gente. Eu vou falar uma coisa. O papo tá bom, a gente tá tão preso aqui um no outro. A gente... que eu confesso que... Faz muito tempo que a gente não se fala, tem isso também. Confesso que eu, por um momento, eu me distraí completamente da câmera e depois, agora me deu um... Ué, cadê? E eu tô adorando, viu? Eu tô adorando, porque eu também tô me desconectando. Parece que a gente tá aqui tomando café. E vamos tomar. A gente tá tomando um café, a gente não tá sozinho nesse momento, né? Não estamos sozinhos. Porque tem essa câmera que tá aqui nos rondando. Isso aí. E registrando tudo pra gente poder compartilhar com quem tá assistindo. Justamente. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Se você conhece o Café de Preto. Então, conheço Maravilhoso o trabalho do Rafa, né? Não conheço ele pessoalmente, assim, eu de conheci tocar. numa feira que eu fui na Casa 123, ele estava presente. Aí finalmente eu conheci pessoalmente. Mas ele faz um trabalho incrível, que tem a ver com isso que você está falando, de um resgate. Porque quando você conhece a sua história, né, você tem capacidade, como o Rafa teve, de fazer o trabalho maravilhoso que ele faz, que é de trabalhar com produtores negros de café. Se no passado a gente tinha pessoas escravizadas produzindo café, hoje a gente tem as pessoas com as suas próprias terras produzindo café, pessoas pretas. E ele faz esse trabalho, né? Isso é uma coisa que é uma sensação para mim de que existe um avanço. Essa coisa política, essa coisa que a gente vive, às vezes dá um desânimo, né? E aí quando eu vejo esses movimentos, a gente começa a sentir que tem uma mudança. Eu trabalho, então,
muitos anos trabalhei com os cursos acontecendo, então eu organizava os cursos, então eu sempre trabalhei na parte de produção desses cursos, conectando professores, trazendo pessoas, então eu sempre fiz muito esse link, eu trazia pessoas de fora e tentava trazer mais alunos, pessoas de outros lugares, e todos os incômodos me faziam tentar levar. Eu acho que a produção ela é muito isso, ela vem de um incômodo também, né? Sim. A gente está aqui e aí a gente trabalha na produção de um evento que a pessoa determinou que a gente faça assim, assim, assado, dá uma cartilha, a gente segue, e tudo ótimo, mas eu acho que quando a gente trabalha... Mas tem sempre o nosso dedinho, justamente, né? A gente está sempre ali. A gente bota sempre nossa assinatura, de alguma maneira. E eu acho que aí que vem a questão de a gente ser feliz nessa parte da produção, porque se a gente não puder também, se a gente tiver que fazer um robô, a gente cai num lugar comum. Sim. Então, no café, eu sempre tentei muito fazer esse movimento, sabe, dessa conexão. E eu vejo que quando eu vejo o Rafa, quando eu vejo o Café de Preto, e eu espero que o projeto dele brilhe e cresça muito, e aí vem uma questão que a gente vai lá da felicidade, né? Que de repente ele, por conhecer a história dele e cada vez se conectar mais, porque é isso, né? Eu acho que quando a gente começa a se mover, a gente começa a se conectar cada vez mais. Eu vejo uma questão muito forte nisso, que ele está se encontrando e tendo essa segurança de falar. Sim. E isso eu acho fantástico, a gente ter segurança, sabe? A gente acompanha ele há muito tempo, né? Vê como que ele está crescendo junto com a marca dele. Isso é muito bonito de acompanhar, né? Justamente. Porque ele está não só fortalecendo esses produtores, mas fortalecendo a ele mesmo, né? Sim. Porque, inclusive, ele está num lugar muito exclusivo e que a gente tem que torcer para que seja cada vez menos exclusivo e cada vez mais múltiplo. Porque hoje ele é o único na Baixada Fluminense, né? Ele tem a sua torra lá na Baixada Fluminense e ele é o único que tem lá. E tomara que, inspirado nele, venham outros, né? E isso se multiplique, porque a gente sabe que tem, às vezes, muita gente querendo fazer, mas que não consegue, né? Furar essa bolha, né? Então, é importante ver que existe um caminho que o Rafa está mostrando ali, né? Que ele conseguiu e é possível não só para ele, mas para todo mundo. E muitas pessoas elas vão acabar com esse processo do Rafa. O que eu vejo é que as pessoas elas olham, né? E quando elas olham e elas observam que elas são tocadas. Então eu acho que é isso. Eu acho que essa diversidade ela tem que existir, sabe? A gente fala muito no café sobre os métodos, sobre toda essa questão maquinária, mas a parte humana ela é essencial. Sim. Então, por exemplo, esse final de semana eu estava num evento que foi muito importante, muito interessante para mim, que era um evento sobre despertar e empreendedorismo nas pessoas. E muitas pessoas ali já empreenderam, deram errado com seus projetos não deram certo. Então tinha um mix muito grande de pessoas. E os próprios palestrantes falavam isso. Gente, você acredita que eu investi numa coisa e deu errado? Mas, gente, agora eu estou me sentindo bem com o que eu estou fazendo. Sim. Então vem muito desse lugar. Então se a gente não permite, e se a gente não abre, se a gente não percebe que, a partir do momento que uma pessoa consegue se levantar, consegue se entender e consegue mostrar pra gente, acredita que eu fui ali, eu senti isso, eu percebi isso? Porque também tem uma coisa de que às vezes vendem pra gente só as coisas boas do empreender, as coisas boas, do estar feliz, né? Mas ninguém, é o que a gente estava falando agora há pouco, empreendedores de sucesso sentados de terno contando suas histórias. Exatamente. E é bom também ouvir quando a pessoa falhou e por que ela falhou. Sim. E às vezes ele está sentado ali naquele momento, feliz, no seu terninho, no ar-condicionado, mas a jornada dele qual foi? A gente precisa começar a olhar mais para esse lugar. O perder, se entristecer, fracasso, tudo isso também faz parte do... Já provei, eu falo para as pessoas o seguinte, eu tô triste, eu ponho uma música, eu tenho uma playlist só de músicas para quando eu tô triste. São músicas maravilhosas, gente, não são músicas tristes não. E aí eu escuto essas músicas, eu tomo um café e eu analiso. Então assim, eu acho que as pessoas elas têm o medo da frustração, né? A gente está em um momento muito tenso de muitas questões, né? Tem essa questão do meio ambiente, o café me fala do meio ambiente. Eu trabalho num outro projeto que também fala de meio ambiente, de sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de tantos pontos e o humano está dentro. Então, sempre essa parte humana ela está muito essencialmente. Teve uma palestra da Bela Gil, esse final de semana, dentro desse evento, teve uma fala da Bela Gil. E eu ficava super empolgado, falei, poxa, eu vou ouvir a Bela Gil falando, né?
E aí ela fala sobre essa questão do veganismo e tudo mais, e então essa da alimentação como cura, como transformação, né? E foi incrível, porque ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou sobre um PIB, ela falou sobre questões de valores, de custos, de toda uma coisa de investimento, de retorno que o Brasil tem sobre a alimentação, sobre o consumo, sobre a venda de alimentos, o que isso gera de retorno para o Brasil. E aí ela falou sobre uma questão de o que é essencial para produzir um alimento, para produzir comida. Como você vai produzir comida? Então, gás, porque aí você pega o gás, fogo, aquece, água e tempo. Aí eu fiquei assim, olha que legal, é verdade. Aí ela me falou, então nós tivemos problemas com gás, porque as pessoas não tinham gás, pandemia, aumentos de gás, então toda vez que tem as subidas e descidas, as pessoas se prejudicam nessa questão. Sim. Aí a gente tem a questão da água, a fonte de água, de onde vem a água no Rio de Janeiro passa por várias questões. Sim. E ela falou sobre o tempo. Ela falou, gente, quanto tempo você tem? Então... E aí ela falou sobre uma questão da mão de obra feminina que produz esses alimentos, o tempo que elas gastam produzindo esse alimento para alimentar seus filhos, muitas vezes mãe solo, gerando esses filhos, alimentando eles para que eles sejam adultos saudáveis. Para quê? Para trabalhar. E quando ela falou isso, ela puxou isso num ponto aonde, eu não sei se todo mundo, mas muitas pessoas, eu fui muito tocado. Ela falou sobre uma mão de obra que não é observada. Sim. A gente está falando, foi muito tocado nesse evento sobre essa questão de um lugar que está sendo falado, que é essa PL, né? Que criminaliza uma mulher, que transforma ela numa assassina. E que tira total a visão masculina do ato em si. E quando ela puxa essa coisa da alimentação, eu fiquei assim, cara, é muita coisa que a gente tem que ver realmente. A gente precisa sentar, a gente precisa conversar, a gente precisa ter esses momentos de troca. Se a gente não parar para tomar um café e conversar, a gente vai ser mastigado por essa máquina. É verdade. E se a gente for entrar nas questões relacionadas ao feminino, então, a gente vai passar 20 cafés aqui. 20 cafés aqui. Mas o Rafa, eu admiro muito o trabalho dele. Não sentei ainda para conversar com ele. A Bela Gil também é uma pessoa incrível. Assim, eu admiro muito o trabalho dela. Ela foi muito importante, inclusive, para a minha vida pessoal, porque eu tenho um filho com alergia alimentar. E aquele famoso meme da Bela Gil era o que me salvava. Você pode substituir. E, nossa, esse meme foi incrível, esse meme salvou a minha vida como mãe. Porque meu filho tem uma lista enorme de restrição alimentar. E essa frase abriu o meu pensamento. Assim, de verdade, a gente pode substituir. A gente pode substituir. E às vezes fica muito melhor substituindo, muito inclusive. Melhor, muito inclusive, melhor. Em tudo, né? Em tudo. Por exemplo, aqui as pessoas falam muito do café, por causa do açúcar. Sim. Mas eu pensei que açúcar, mas o café é amargo e tudo mais. Então fica sempre uma discussão em volta dessa questão do açúcar e do café. A gente já trabalha muitos anos no café, a gente fica meio assim cansado. Eu falo para as pessoas, não, você quer café? Açúcar? Toma, põe açúcar, se sinta bem, faça você se sentir bem. Mas a gente pode conversar também sobre isso, se você quiser. E aí, algumas pessoas pegam o café e elas falam assim, nossa, mas esse café realmente sem açúcar não me choca tanto, não me dá essa sensação de amargor quando dá outro. E eu falo o problema é o café que a gente está bebendo, né? Então isso é uma outra história. É outra história. Então, se existe um café que te amarga e você precisa colocar o açúcar e você está acostumado com ele, ok. Mas se tem um outro café que não traz isso, por exemplo, o Rafa mesmo, ele pega cafés com produtores e ele faz as torres dentro da expertise dele de torrar com torres. Então, quando a pessoa vai torrar, ela precisa fazer testes. Ela pega aquele café, aquele grão. Isso é lindo, né? Eu já vi esse processo. Faz os testes. E quando ele chega na torra, ele fala assim, cara, essa torra aqui trouxe toda a doçura e o equilíbrio perfeito. Então, a pessoa, quando colocar na boca, ela vai sentir isso. Só que aí a pessoa tem que estar aberta a experimentar. Mas eu tive 2 experiências incríveis em São Lourenço. Uma foi de por acaso, visitar uma fazenda de café e parar numa loja de um dos campeões de torra do Brasil. E ele mostrando pra gente todo o processo. A região do sul de Minas é lindo, surreal, lindo, assim. Surreal. Quem já é apaixonado, fica mais apaixonado. E o outro foi
na Unique, tomar um café numa taça de vinho. Justamente. Nossa! Justamente. O pessoal da Unique. O café tinha uma coloração assim que eu nunca tinha visto na vida. Linda, 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 assim. Não parecia. Tanto que, assim, como eu gosto muito de vinho também, as pessoas ficaram brincando, isso não é café, que mentira, conta a verdade dessa foto. Mas era café e era, assim, incrível, uma experiência muito diferente, né? E era no vinho justamente para manter o aroma dele ali concentrado. Não era porque o cara queria exibir o café dentro daquela taça. Sim. Tinha um porquê aquela experiência ser ali dentro daquela taça, né? Mais fechadinha, assim. Olha, foi A gente acabou de ter no Mundial do Rio de Janeiro. No Mundial teve a moça do tempo. Vai cortar um pouquinho? Corta. Vocês já sabem, né, gente? Quando eu viro assim do nada pra câmera, quem é? Carol Falando o quê? Pausa. Vocês falam pra caramba. Fala pra caramba. Vamos dar uma pausa. É isso, então é isso. Só que a pausa aqui vai ser especial, né, gente? Vai ser especial, vai ser uma pausa pro café. A gente já tá de tarde aqui esse momento, então a gente vai tomar um café da tarde. Eu não tomei café ainda hoje. Jura? Porque eu acordei, geralmente eu acordo e tomo meu café. Só que assim, como eu tinha uma dinâmica de muita coisa pra fazer, eu cheguei de viagem também, de manhã. Então eu não tomei café, então eu tô muita vontade de tomar café. Eu sinto muita falta do café. Então agora eu vou preparar o nosso café da tarde, viu, gente? Dentro de um processo que, assim, eu tenho acesso a muitos equipamentos, porque, como eu já falei, eu trabalho com café há muitos anos. Então eu tenho aqui uns equipamentos básicos, mas que não são tão básicos assim. Então, em casa, pode ser que as pessoas não tenham esse equipamento. Então eu vou explicar o porquê que eu estou usando esse equipamento, porque o motivo pelo qual eu uso esse equipamento vai fazer com que as pessoas em casa possam usar o que elas têm em casa. Sim. Tá? Então é isso. Né? Então eu tenho. Normalmente quem gosta muito de café já tem o básico, né? Vai. É o moedor, a balança, né? Isso aí. Uns 2 ou 3 tipos de formas de coar. De métodos de preparo. Justamente, né? É isso. Mas quem não tem, eu quando não tinha, eu fazia do meu jeito. E foi dando certo. E você tá aí consumindo café. Sim. Então é isso. Eu acho que a informação do café ela tá chegando mais próximo das pessoas todas. É porque assim, a discussão sobre alimentação, ela passa. A gente fala muito sobre essa questão. O café, ele tá na cesta básica. Isso. Então se o café faz parte da cesta básica, como que a gente não vai entender sobre ele? Como que não vai ensinar a fazer o melhor? O melhor. Né? Como que não vai fazer? Existe como você preparar um café que fique de uma forma especial para você, Sim. mas às vezes vai ter que ter um tempo maior. Então tem essa briga também, né, com o tempo. Mas eu não tenho tempo, mas eu quero tomar um bom café. Então por isso que a gente fala do bom café. Ter café bom acessível. Isso. Quanto mais a gente tornar o café bom acessível, menor vai ser essa preocupação. A partir do momento que a gente, quando está em casa, por exemplo, eu mesmo, tenho um ritual que é meu, tem um ritual que eu faço, que é vem desse lugar do café, que é o café de domingo. Eu gosto quando eu não estou trabalhando no domingo, eu gosto de sentar e tomar um café sozinho ou com algumas pessoas, alguns amigos. E fazer esse processo de colocar um bolo, montar uma mesa. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, parece um café da manhã de hotel. De hotel, né? E aí a primeira vez que eu estive aqui, você recebeu a gente como? Com esse café. Ali do outro lado, naquela cozinha maravilhosa. E não era num domingo. Não, e não era domingo. E algumas pessoas, quando eu faço durante a semana... Você fez domingo no dia que eu vim aqui. Domingo, elas falam isso, elas, nossa, parece ter domingo. Então as pessoas, elas têm um ritual já, que é delas de tomar café, quando elas têm essa pausa, elas tomarem um café mais demorado, mais calmo, mais conversado. Então o café tem essa questão da pausa. Então, mas também é uma questão de que a gente quer tomar esse café de forma dinâmica nos momentos que a gente está no dinamismo, né? Na hora que a gente está na correria. Então, assim, é isso. Por isso que a gente fala de ter café bom em fácil acesso. Eu trabalho muito Acho que agora nos mercados, né, tá começando a melhorar um pouco o acesso a bons cafés vendidos em mercados populares. A indústria está percebendo que as pessoas estão entendendo. Embalagens menores. Menores. Começou assim, né? Oferecendo embalagens menores. De origens. Origens melhores, melhor qualidade, enfim, acho que... O café comercial, ele tem uma questão. Ele é uma quantidade de café, de grãos, de várias origens,
e todos esses grãos que podem ser qualquer tipo, porque o café tem variedade, essa semente tem variedade. Então, o café comercial não tem essa visão. Vou utilizar apenas esse café. Sim. Como o Rafael do Café de Preto vai lá e seleciona, Sim. a indústria não seleciona. Eles pegam tudo, torram juntos, então eles não têm essa questão de peneira, de tamanhos de grão, de diferença, porque isso tudo tem uma influência. Claro. E eles não têm, a indústria queima tudo e eles fazem esse processo. Então você não tem, eles querem manter uma uniformidade numa coisa que não tem uniformidade. Pois é. Aquele produtor lá no sul de Minas, na região lá que você foi lá e conheceu o pessoal da Unique, cada ano ele vai ter a mesma variedade, o mesmo grão, mas com nuances diferentes, com sabores diferentes. Então, assim, isso dependendo do clima, né, de como que foi o ano, enfim, justamente. Coisas. Então, assim, café para todos. É isso que a gente tem que correr atrás, viu? Ó, eu tenho aqui uma balança, eu tenho aqui um moinho, e eu tenho o meu método de preparo aqui, que já está com filtro aqui. E eu tenho o meu recipiente que eu coloco o café, o grão. O que acontece? Geralmente você tem que usar, geralmente não, o indicado é usar um recipiente que não pegue luz, que proteja mesmo. Né? E a gente tem um processo de falar com as pessoas para guardar na própria embalagem e congelar esse café. Porque ele congelado, ele preserva por mais tempo. O café moído, do jeito que ele está aqui, ó, torrado, ele tem uma questão. A partir do momento que ele foi torrado, ele tem 30 dias exposto, 30 dias com aquela melhor qualidade, com aquela melhor de tudo que você quer encontrar no café. Por isso que a gente tem que procurar embalagens cada vez menores, né? Embalagens cada vez menores. Você, lá em casa eu faço isso, eu compro sempre pequenas embalagens para poder calculando mais ou menos o gasto que tem em casa. Justamente. Você sabe mais ou menos quantos cafés você faz por dia, aí faz para durar ali 15, 20 dias no máximo. Justamente, né? É isso. E você se você estiver perto da fonte, onde esse café é torrado e te entrega, então você não precisa comprar em quantidade para estocar. Aí você consegue sempre ter café fresco. Por exemplo, essa é a intenção. Na Tijuca tem uma torra no Shopping 45, no que poucas pessoas sabem. Então, né, você vai fuçando assim, os lugares, certamente perto do seu bairro ou no bairro vizinho, você vai encontrar alguém que está torrando um café, que está vendendo um café de boa qualidade. Justamente. As pessoas estão tendo mais acesso. A gente está tendo maior acesso. E a tendência é cada vez ser maior mesmo. E é como os orgânicos, né? Quanto mais a gente que pode, né? As pessoas que podem, quanto mais as pessoas que têm poder aquisitivo para consumirem, melhor vai ficando o preço para as outras pessoas. Justamente. Porque você vai aumentando a demanda. Então, você vai conseguindo oferecer preço melhor, né? Questão de mercado mesmo, né? É um processo de mercado. Que gosta, né, e já consome, e as pessoas que podem consumir com mais regularidade, façam isso, por favor, para facilitar a nossa vida. Isso aí, quem pode consumir. Quem pode consumir, consuma bastante. Quem pode ter melhor consumo. Para poder chegar a todos os consumidores, né? Isso aí, melhorias na alimentação. Aí isso melhora o preço e vai ficando acessível para todo mundo. Justamente. O café tem uma questão que a melhor parte do café sempre foi para fora do país. E aí, com isso, a gente não tinha demanda de bom café aqui dentro. Sim. E agora, tendo das torrefações, acontecendo o processo de ter maior quantidade de torrefações no Rio, essas torrefações querem café bom. Sim. Então existe um mercado interno agora para cafés bons, isso significa que a gente tem acesso. Então é todo um movimento de mercado. Verdade. Isso a gente fala muito também, porque é isso, desperta, né, o interesse para as pessoas. Então eu coloquei uma quantidade aqui de café, porque assim, é a minha receita. A receita básica para as pessoas fazerem é 10 para 100. Então você pegou ali, se você tem a balança, colocou 10 gramas de café, aí você vai colocar 100 ml de água. Então seria isso, seria essa visão, sabe, para o básico, né? Só que quando você começa a estudar, você começa a ter umas análises mais, por exemplo, eu vou colocar aqui, em breve eu vou moer o café agora, e vou colocar aqui, vou fazer a lavagem, então eu vou umedecer esse pó primeiro. Essas são as indicações, eu vou umedecer esse pó primeiro, então vai ter uma quantidade de água que eu vou colocar ali para umedecer esse pó. E aí depois eu vou começar a despejar a água na quantidade que eu quero. Certo. Então o que acontece? A minha intenção é preparar esse café aqui, esse grão aqui que eu comprei, e eu vou preparar ele, e eu posso até fazer testes. Eu posso preparar ele de formas diferentes. No início,
e chegar num momento que eu falo, caramba, essa receita tá incrível. Então a intenção aqui é repetir a receita. Ah, Jean, mas eu não tenho uma balança, não tem importância. Você pega uma colher, você vai usar uma forma de medida que possa ser repetido. Sim. Às vezes a gente não tem uma balança, mas tem um medidor em casa. Eu vou pedir um favor. Para você moer. E essa parte da moagem é muito interessante, porque o que acontece? Quando você começa a moer, é um jeitinho, tem uma hora que você se acostuma. A pessoa acostumada com o moedorzinho, que aperta o botãozinho e deixa lá, né? Deixa lá. Ai, que gostoso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Esse moedor, ele tem uma dinâmica aqui. E quando você pega aqui, ó, e você começa a mover, o que acontece? Você chega uma hora que você começa a ter um equilíbrio na moagem. A gente fala muito isso, assim, o café, você começa quando você pensa em beber um café, você já está no efeito, né, do café. Então, quando você está moendo aqui, você começa a sentir o cheiro já, esse aroma já começa, então você já está ali. Então, se o café ele tem um bom aroma, provavelmente ele vai ter um bom sabor quando você consumir beber, né? Então é isso, o café já começou aqui, a gente já está falando de café, já está bebendo café. O cheirinho já está vindo. Já estamos preparando o nosso café. E aí, depois que passa por aquele primeiro momento assim da força maior, né? Vai vindo o prazerzinho, que porque aí você já tá tudo meio trituradinho aqui. E você começa a entender a força que exerce. Sim. Porque o que acontece? E essa parte é muito importante. Quando você pegar é bom fazer com carinho também, assim, é uma outra dinâmica, né? Porque a gente tá... por exemplo, eu não tenho moedor manual. Meu moedor é elétrico, né? Isso. Então como eu não sou barista, né? Justamente. Pra mim fica mais fácil botar média, torra. Ai, que delícia. Média, torra, fininho, eu vou regulando de acordo com o método que eu vou usar. Então, e o que a gente Porque eu não tenho essa experiência. E o que você está fazendo agora é se conectar com uma parte interessante, que é a parte da moagem. Sim. O que acontece? Quando você está moendo Continua. Você vai moer até terminar. Tá. O que acontece? Quando você está moendo o café, o grão, você vai perceber quando está... Sabe assim, quando tá mais crocante e quando tá um pouquinho murcho. É verdade. Então antes de você consumir, você já sabe se o café tá fresco ou tá oxidado. Sim, já tá envelhecido. É verdade. Nossa, e tanto o barulhinho, Quer que eu termine? Tanto o barulhinho quanto o barulhinho. Quanto o aroma que vai soltando. Isso, então você começa a se conectar. Eu falo isso, por exemplo, com a bike. Eu hoje ando muito de bike, eu pedalo muito. E hoje eu vejo a cidade de outra forma. A partir do momento que eu comecei a pedalar e estar na rua, quando os carros furam o sinal é diferente para mim agora. Sim. Quando eles não respeitam a sinalização, quando as calçadas estão muito esburacadas, quando não tem ciclovia. Sim. Então o café ele é isso. Quando você pega um moedor e você começa a moer o grão, você tem a sensação, poxa, esse moedor não é tão legal. Pô, esse grão não tá, ele já tá um pouco envelhecido. Então é isso. E aí quando a gente abre o moinho... nossa, aí começa a alegria. Então, esse aroma é importante para a gente entender o que a gente vai consumir, sabe? Eu falo para as pessoas, se não tá um cheiro bom, não tem um bom resultado, né? A gente, quando pega um café desse aqui, e a gente pega um café comercial, e a gente coloca um do lado do outro, pede para as pessoas sentirem o cheiro, quando a gente não coloca, elas sentem o cheiro daquele café comercial, elas falam, nossa, cheiro de café. Mas se colocar os dois, quando elas sentem a diferença, elas na hora falam, peraí, esse aqui tá com cheiro de queimado, no comercial. É verdade. Então é isso, é sempre ter esse parâmetro de poder entender a diferença um do outro, né? Se você tem acesso, você vai ter essa possibilidade. Então, aí agora eu já lavei o filtro, eu fiz isso com filtro para tirar possíveis resíduos, tá? Às vezes ele tá guardado, ele fica com um cheiro, alguns filtros... esse aqui é branquinho, né? Mas tem uns filtros que eles são mais... Eles têm uma cor craft, né? Uma cor. Sim. Então, todos eles trazem também os seus poréns, né? Então, assim, é bom Vale passar fazer uma isso água. Também no que a gente usa na cafeteira, no dia a dia em casa? Super vale. Porque eu faço isso em casa. Quando você compra esse branquinho, esse papel passou por um clareamento, tá? Ele passou por um processo para poder estar nesse lugar. Bom, agora eu vou começar a jogar a água. E aí eu vou jogar essa água até o momento onde eu chegar à quantidade que eu determinei aqui já para minha receita, tá? Então foi tudo calculado, foi tudo feito de uma forma que eu identifico.
E assim, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou fazer 3 passagens de água. Ai, gente, café é uma delícia, né? É uma delícia, né? Eu vou colocar também água aqui na xícara, porque eu gosto do café com aquela sensação da xícara quentinha. Quentinha, ai. Que traz esse conforto. Aí a gente vai lá na avó, né? Isso. Então, aquele café da avó, café da mãe. É memória, café é afeto, gente. O café, ele mexe com a parte afetiva, da nossa parte afetiva. As pessoas, quando elas chegam perto do café, elas automaticamente vão lembrar de vários momentos. Isso é um fato. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada agora, gente. Eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas... Aí fala, qualquer coisa a Carol corta. Eu vou Carol, falar qualquer coisa também. Se for excesso, Carol edita. Mas... Põe um pi. Mas a minha avó, ela riscava fósforo no café para quê? Pra ver o bicho. O bicho jogando bicho, gente. Minha mãe. A minha mãe fazia a mesma coisa. Enfim. Cara, não. A minha mãe tinha isso. E quando eu comecei a trabalhar com café, botava um resíduozinho de café, riscava. Bom. E aí aquela imagem que aparecia, cavalo. Cavalo. Vou jogar no cavalo. Vai dar cavalo hoje. Justamente. A minha mãe, ela fazia isso, era muito louco. Era minha mãe e minha madrinha, de tarde, depois do almoço, elas iam dormir. E elas tinham um tempo ali de, sei lá, meia hora, 40 minutos, que elas dormiam, né? O cochilinho da tarde. Aí quando elas acordavam, elas se juntavam e faziam isso, e a gente não podia ver, mas eu olhei algumas vezes pelo buraco da fechadura e vi ela fazendo isso. E a minha mãe ganhou algumas vezes no jogo do lixo. Minha mãe ganhou várias vezes, gente. Não, e tem essas pessoas que fazem a leitura do café, né? Isso é uma coisa muito real. Isso já é uma outra parada. Mas esse negócio dessa crendice popular para jogar no bicho... Acho que várias casas no Rio de Janeiro, especialmente. Né? Várias. Alguém já fez esse ritual? Alguém já fez. Essa é a primeira pessoa que fala sobre essa coisa da mãe. Eu já falei isso com algumas pessoas e as pessoas nunca falaram assim, eu já ouvi, a minha mãe fazia, nunca. É a primeira vez que isso acontece. Eu lembro da minha mãe fazendo isso, eu já comentei isso algumas vezes. Inclusive, eu conheci uma mulher num evento que ela fazia a leitura do café. E era muito interessante, porque quando ela falou sobre isso, eu falei, gente, será que em algum momento isso era muito real e foi se perdendo, as pessoas foram perdendo o acesso, mas continuou uma coisa muito... Em algumas pessoas, a minha mãe foi uma, e provavelmente a sua também. Elas faziam a leitura do café. Eu tô fazendo esse processo aqui, e é isso, tá um pouquinho mais demorado. É um jeito que eu preparo quando eu tenho esse tempo de conversa. Mas o fato é que eu estou fazendo dessa forma porque eu já fiz testes. Então eu já entendi que esse café aqui, quando eu faço dessa forma, ela me entrega uns sabores que se eu fizer mais acelerados, de uma outra forma, não me entrega. Não se perder, né? Então nesse momento eu quero essa entrega. Então essa que é a brincadeira. É você não tomar aquilo da forma que é entregue de qualquer jeito. Não é assim. O café não é isso. E café é experiência, né? É a experiência. E às vezes a melhor experiência pra gente pode não ser a melhor experiência para o outro. E o outro tem que se permitir também isso, né? Não, o Jean ensinou 10 para 100, mas eu vou botar 12, porque eu acho que esse café pede um pouquinho mais. Ou o contrário, vou botar um pouco mais de água. Enfim, né? Você vai trabalhar numa cafeteria, tem uma questão que é muito forte, que é o seguinte, alguns clientes eles vão chegar e vão falar, eu não gosto da xícara quente. Então você não precisa estar com a xícara aquecida. Eu gosto de café muito quente. Aí você aquece a xícara e ela está com a sensação de quentinho. Aqui a gente agora está com a sensação. Você pegou na xícara, você sente o calorzinho, né? Já vem. O calorzinho que o café dá na gente já começa nesse, pelo menos para mim, né? Já começa nesse contato que você tem com a xícara. Nesse contato. Aliás, xícaras lindas que você escolheu pra gente, né? E tem uma questão que é a coloração. Coloração, né? Por exemplo, quando eu preparo esse café, às vezes eu olho e ele, por exemplo, na parte da manhã, geralmente, ele vai ficar com uma tonalidade bem mais escura, um vermelho mais escuro. E aí, quando chega à tarde, geralmente ele vai ficar um pouco mais claro. Eu tenho essa tendência. Então, assim, eu já estou há 10 anos trabalhando com café. Eu já fiz bastante experiências. Então, hoje eu consigo falar como eu gosto e o que eu gosto. Então, esse é um processo que você adquire a partir do momento que você... tem a possibilidade, que foi permitido, né? Isso. Então vamos experimentar tudo isso na vida, gente, porque o pão é a mesma coisa. Hoje a gente fala de pão de fermentação lenta, os vinhos, hoje a gente tem acesso a vinhos diferentes. Então, assim, eu acho que a experimentação, o paladar de cada um, né?
influencia também, porque... Tem pessoas que não gostam de café e elas entram aqui e quando termina o curso elas falam assim, gente, eu não tô acreditando. Eu não gostava daqueles cafés que eu conhecia, Isso né? aí. Ó, vou servir aqui a nossa xícara. Ai, que lindo. E essa xícara grande, você estava falando da taça, isso tudo influencia muito, sabia? Sim. É o recipiente que você serve, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela não gosta de xícara com alça. Ah, é? Porque ela gosta de abraçar o copo. Então, assim, quando ela vem aqui, eu já vou procurando o que não tem. Porque é isso tudo vai influenciar. E essa xícara é linda, eu amo essa xícara. Vou te dar a amarelinha. Oba! Carol, qual você quer? Eu vou te dar a azul ou a rosa? A azul. Então é isso. Antes de fazer brinde. assim, eu vou fazer um brinde. Vida longa, esse espaço maravilhoso. Obrigado, viu, por essa oportunidade. Estou muito feliz. Nossa, a gente não falou de tanta coisa. A gente vai ter que fazer uma nova edição. Carol, vou levar para você. Aí vamos sentar ali na mesa. Papo lá na mesa? Que a gente tem pãozinho, tem uma manteiguinha e tem um queijinho. E aí a gente vai comer o nosso pãozinho. Esse pãozinho tá fresquinho. Muito gostoso. Ele tá com cheirinho. Ai, quando o pessoal vem tomar café aqui, eu sempre falo. Botas no cima? Pode colocar. Eu sempre falo com as pessoas que a gente tem que ter um carinho, né, nessa parte de tomar um café. Maravilha. Vamos separar logo tudo. A pessoa bebe de balde. Ah, gente. A alegria da pessoa. Eu com café pareço criança com um brinquedo novo. E agora vamos para o quintal. Vou falar aquela coisa clássica, só não repara na bagunça. Mas é porque... Maracujá? Uva. Uva. Ai, que delícia aqui, hein? Ai, gente, esse lugar aqui, Nossa. Gente, que lindo. Jean, a gente vai ter que pensar num roteiro para um programa. Café com Jean. Ai, gente, vamos fazer isso? Vamos até fazer um brinde essa ideia. Gente, então, é isso. Essa casa, ela veio para mim como um presente, eu falo isso, sabe? Eu passei por uma questão que eu vim para esse lugar, ocupei um galpão, um outro, né, aqui nessa rua mesmo, onde ocupa essa casa. E aí, quando eu estava nesse galpão, aconteceu a pandemia, aquela loucura toda, eu falei assim, gente, e agora? O que eu faço? E aí, um dia, eu limpei o galpão, arrumei o galpão e mantive o galpão funcionando até o final. Até a hora que eu falei, realmente não dá mais. E aí, um dia, essa casa, ela sempre me chamou a atenção, desde a primeira vez que eu cheguei, porque é uma casa muito bonita. Eu olhava para essa casa e falava assim, nossa, gente, casa linda. Ai, se eu entrasse nessa casa. E tinha uns espelhos que eu ficava olhando, eu sempre olhava para essa casa e achava essa casa muito interessante. E aí, do nada, no meio dessa situação da pandemia, onde eu falei, cara, eu vou ter que entregar o galpão, vou ter que encerrar esse processo, né? E aí, as donas dessa casa, que são umas mulheres, tem até um homem no meio, tem um homem, mas assim, eu falo muito com essas mulheres, né, porque elas têm uma ligação muito forte. Sim. Elas admiram muito o trabalho do tio delas. Essa casa era uma casa que era de um artista plástico, Rossini Pérez. Ele é um artista que ele vem do Rio Grande do Norte e ele tem uma história muito interessante de vida, que vale a pena a gente contar. Eu falo isso para as pessoas, é muito curioso a história de vida dele. E ele comprou essa casa para ser o ateliê dele, onde ele ia produzir o material dele, o trabalho dele, onde ele ia trabalhar. E ele também, eu acredito que ele tinha um sonho de também ter essa visitação. E aí, quando eu entro nessa casa, eu falei, gente, eu vou fazer coisas nessa casa, eu quero que essa casa seja aberta, que as pessoas possam entrar. Quando eu entrei nessa casa, no meio dessa situação da pandemia, eu estava muito conectado. Eu já trabalhava com café, mas eu estava muito conectado com as pessoas que moram no bairro. Eu me conectei com o bairro. Eu falo que essa casa me conectou com o bairro. Ela me colocou muito na rua. Então, eu tive muitas ajudas, muitas conexões, fiz muitas amizades aqui. E aí, aconteceu uma coisa que foi um incêndio numa ocupação aqui na Rua do Livramento. Eu estou na Conselheiro Zacarias.
Então tem a Conselheiro Zacarias, a Pedro Ernesto, a Propósito, que foi onde nasceu, foi criada a Dolores Duran. Sim. Então a Propósito, depois a Pedro Ernesto, onde passa o VLT, e a Rua do Livramento. A Rua do Livramento é justamente a parte, a rua que fica no pé do Morro da Providência, né? Então ela é uma rua onde ela foi mais esquecida, ela está ali. Então tem algumas ocupações ali. Sim. E aí na época que a gente estava muito envolvido com as ocupações por causa desse processo de retirada das pessoas das ocupações, no meio da pandemia tinha despejo, um projeto chamado Despejo Zero, né, para que as pessoas não fossem despejadas no meio da pandemia. E aí começaram a mexer com as ocupações. Eu fui nas reuniões, comecei a entrar e comecei a perceber essa questão do estado de moradia, como que funciona isso, né? Sim. E aí com isso eu comecei a me conectar com a alimentação, eu comecei a distribuir comida quentinhas, né? A gente tinha os projetos que aconteciam, tem um que é maravilhoso, que foi uma aula para mim surreal, que é o Gastromotiva. Então o Gastromotiva, ele não é um projeto só que alimenta as pessoas em situação Não, o Gastromotiva é um negócio fantástico, né? Eu assisti uma palestra, várias, e uma delas foi muito impactante para mim, porque ele falava justamente sobre o que é alimentação. Sim. O que é essa questão que por que nós temos tanto medo de ficar sem alimento? Como que é causado esse processo? Sim. E aí, cara, é muito incrível. O Gastromotiva realmente é um projeto incrível, assim, quem não conhece, nem sei onde está a câmera mais. Eu já estou tão aqui mergulhada no café com o Jean que até a câmera está me distraindo. Então, e aí eu comecei com essa questão da alimentação. E aí entrou na casa, rapidamente, essa cozinha dessa casa virou uma cozinha de produção. Então, o Gastromotiva, a Junta Local e a Gastromotiva trouxeram. A Junta Local estava no bairro e ela trouxe. A Junta Local é um projeto muito interessante. Sim, maravilhoso também. Muito interessante, as pessoas têm que conhecer esse projeto. E a Junta Local trouxe muito produtor para próximo do consumidor. É impressionante. Justamente essa fala. Eu conheci o Junta Local quando eu morava em Botafogo. Justamente. E foi até um amigo meu que é produtor, que falou pra gente que ele ia estar expondo lá, e a gente começou a frequentar, e a Junta Local agora também chega na Tijuca, enfim, tá se espalhando bastante, né? Além da concentração da venda das sacolas. Da venda das sacolas. Eles muito ocuparam importante. esse prédio ali, um prédio de tijolinho que tem aqui enorme, que a gente vê aqui quando a gente olha para o horizonte aqui. Sim. Eles ocuparam ali. E eles começaram a se conectar com os projetos. Como eu estava num projeto chamado Machado de Assis, que era um projeto que distribuía essas comidas, a Adriana Siqueira, que hoje tem outros projetos. A Adriana Siqueira é uma mulher que mora aqui, ela é maravilhosa, ela é super conectada com todos esses projetos, e ela me introduziu nessa coisa da alimentação. Eu me ofereci, né, quando pegou fogo a ocupação, e o Wagner, que é um vizinho meu amigo, que morava nessa ocupação, ele perdeu muitas coisas, isso tocou. Eu acho que as pessoas, elas têm uma visão quando elas têm um distanciamento das coisas, elas têm o preconceito, né? Elas criam uma análise de algo. Então, quando as pessoas falam de ocupação, elas sempre têm uma visão muito desumana da situação, que não é. E aí, o Wagner é um querido, as filhas dele são um amor, elas, de vez em quando ele traz elas aqui, porque elas falam, tô com saudade do tio. É uma família é uma família de amigos. E quando isso me tocou dessa forma, eu pude ter eu já estava analisando, né, por causa dos movimentos culturais, a cultura, como sempre eu falo isso, gente, a cultura salva. Sim. E então eu me conectei, alimento. Aí eu, trabalho com café. As pessoas quando tomam café, elas querem um bolinho. De onde vem esse bolo? De onde vem esse queijo? Sim. Poxa, a Junta Local tá vendendo o queijo e o produtor tá ali. A vida. Os insetinhos. Passarinho que... Aí aqui tem umas horas que você tá sentadinha assim do nada. Tem um livro que ele tem na capa uma mancha, assim, que o passarinho passou e pum, blindou. Então, assim, é um processo que hoje eu falo dessa questão da casa, né? Que esse artista deixou essa casa, a família me conheceu, eu entrei, as pessoas quando entram aqui eu conto a história desse artista. Sim. Eu conto a minha história, mas antes eu conto a história desse artista, porque eu acho que ele vem primeiro. A minha mãe e meu pai saíram da Paraíba naquela fuga da seca, né? Aquela fuga para tentar um sonho no Rio de Janeiro. E eu nasci em Duque de Caxias. Esse artista vem do Rio Grande do Norte. E eu entro na casa dele. Esse artista, ele passou por um processo de vida até ele entender a questão da sexualidade dele, até ele entender que ele era gay, até ele poder afirmar isso nas obras dele. Ele passou por questões de
galerias se afastar de alguns trabalhos que tinham essa conexão. Então essa linguagem, essa fala, eu acho que se eu não tivesse entrado nessa casa, hoje eu não seria quem eu sou. Eu tenho uma amiga que ela fala, Jean, você não é mais a mesma pessoa. Eu falo, que bom, que bom. Que bom. Aí eu falo, será que você vai gostar dessa nova pessoa? E aí eu falo, será que eu tô gostando dessa nova pessoa? Então é esse o processo. Os sinos da igreja. Acho que tudo... nada chega por acaso pra gente, né? A gente vai acho que o que a gente vai vibrando vai fazendo a gente se conectar com as pessoas, né? Acho que isso que você traz na sua história é muito o que eu quero com Se Convida, sabe? Que conectar as pessoas, né? Sim. Que outras pessoas venham aqui tomar café, que outras pessoas pensem em projeto com você, né? Que a gente amplie cada vez mais essa rede de pessoas que querem o que a gente falou no início, né? O bem não só para si, mas para o outro também, né? Eu trabalhei com muitas coisas e eu tenho muitos amigos que trabalham hoje, quando eles vão falar comigo sobre o trabalho deles, eles falam sobre uma dor, sobre um sofrimento. E aí eu sempre fico analisando, caramba, você trabalha, você passa a maior parte do seu tempo numa coisa que é muito ruim. Sim. E não é ruim porque a pessoa não quer trabalhar. Não, é ruim porque a conexão não tá legal. Sim. E aí quando eu olho para mim, eu vejo que eu tenho a oportunidade de me conectar com você e ver como você se conecta com outras pessoas. E que a gente trabalha duro, porque a gente tem que acordar cedo, fazer. É tudo a mesma questão. Sim. Mas, no final, quando a gente está muito cansado, quando a gente levanta a cabeça, a gente olha e fala assim, caramba, tem uma parte nesse mecanismo que é muito interessante. Valendo, né? Tá valendo. Acho que é isso, acho que é isso que é importante, a gente todo dia acordar e dizer, tá fazendo sentido. Né? Eu tenho uma questão, eu acordo, eu venho aqui, porque essa casa, ela tem essa parte especial, que ela é uma casa que ela começa na rua e termina num quintal. Como é que você tem um quintal no centro da cidade? É verdade. Então eu tenho uma necessidade de subir aqui e olhar para o horizonte. E pode estar chovendo, pode estar fazendo sol. Eu acho que é uma visão minha, porque a gente está vendo a Providência. É lindo. A Providência eu trabalhei linda. ano passado na FLUP, na Providência. É um lugar realmente muito especial, né? Tudo que a gente conseguiu produzir ano passado com o pessoal de lá foi incrível. E agora... Eu tenho uma coisa muito interessante. E engraçado agora tá aqui no mês do meu aniversário. No seu aniversário, no período, no Dia dos Namorados. Sim. Que eu fico olhando o Dia dos Namorados, as pessoas ficam assim, essa coisa clichê do Dia dos Namorados. Como assim, eu não dei presente pro meu namorado, mas eu trouxe presente pra você. Mentira! E a gente vai ter que descer, porque o presente tá lá embaixo. Maravilhoso. Vamos pegar esse presente. Vamos pegar esse presente. Eu quero. Não é isso? Presente da nossa parceira. Sou Negão, Mulher Preta. Espero que você goste. Eu e meu namorado, a gente comemorou o Dia dos Namorados no mar. A gente foi para um lugar que a gente queria conhecer já há um tempo. E aí a gente conseguiu conciliar esse dia para ir lá. Que legal. Então foi um presente duplo, né? Eu dei para ele e ele me deu esse dia, né? E foi lindo. Isso é ótimo. E agora a gente está aqui. Olha. Gente, isso é muito bom, né? Esse carinho. Essa marca eu sou suspeita para falar, porque a Aline e o César são duas pessoas muito queridas. Eu quero conhecer eles. Em breve vem renovação da marca que eles estão fazendo. Eles vão estar, inclusive, no Arraial da Feira Preta Gastronômica. Legal. A Feira de Gastronomia Preta. Aqui. No dia 28 e 29, eles vão estar expondo lá. Já fica até o convite para... Gente, super protegido. Assistindo. Olha essa embalagem, gente. Mentira! Mais uma para sua coleção. Mais uma. Gente, que delícia. Empreendedorismo de verdade, né? Empreender não é fácil, mas quando a gente está empreendendo numa coisa que a gente realmente entende, que a gente ama, mas que também é uma coisa que traz um retorno que é maior do que a gente, isso que nos faz continuar. Eu ouvi muitas vezes isso, que empreender é muito difícil e que começar uma marca é muito difícil, mas manter é muito doloroso, é muita dedicação, né? Sim. E é isso. E aí... Mas eles tem muito amor nessa marca. Com certeza. Eu já tô apaixonado, olha isso. Muito linda. Obrigada, Gia. Eu que agradeço. E a gente tá falando sobre essa conexão e tem só uma coisa que eu queria falar antes de encerrar.
esse lugar aqui, essa pequena África, que agora eu descobri que não é pequena, que é gigantesca e que eu quero que ela cresça cada vez mais, porque ela cresce em mim, eu falo que ela me trouxe essa conexão com a cultura africana, né? Com o que foi trazido da África de forma violenta, mas que é tanto amor que nada vai destruir, nada vai apagar. E a gente tem esse papel de sermos Exu na Terra, né? Isso. De ligar, de conectar, de levar a informação e de comunicar unir. Bem feito, né? Bem feito. Então é isso. Já fico feliz com o presente, fico feliz com a sua presença e a gente se conheceu em um momento e agora a gente está aqui. Ai, que bom. Feliz, viu? Obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Passou o nervoso. Agora tá só. Agora quer até outro programa. Ai, já continua gravando. Vambora, gente. Bora fazer parte 2. Um beijo, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau.